Quando você olha para o céu, não acho que o lado ucraniano esteja indo muito bem, porque eles estão basicamente sem defesas aéreas. Eles praticamente ficaram sem os interceptadores Patriot PAC-3 e THAAD. Agora estão usando outros tipos de sistemas, alguns de origem alemã, outros de origem francesa, mas não tem muitos deles. É difícil para mim entender como você vai continuar lutando uma guerra quando agora, chegando à marca de 4 anos e meio, você efetivamente não tem defesa aérea na sua capital. Como é que continua tentando se manter à tona? Seu comentário está certíssimo, mas você deixou passar um ponto muito importante. A campanha aérea russa contra Odessa e os outros portos do Mar Negro. Os russos basicamente fecharam todos os portos ucranianos no Mar Negro, e a Ucrânia agora é um país sem saída para o mar. E considerando todos os produtos agrícolas e até industriais que passavam por esses portos, e também o fato de que muito equipamento militar chegava por eles, isso está tendo um impacto enorme na economia da Ucrânia. É muito importante entender que a Ucrânia está sendo devastada aqui. Vamos deixar de lado o que está acontecendo no campo de batalha. Este é um país que está sendo devastado. Sofreu centenas de milhares de mortes, além de muito mais baixas. Suas cidades estão sendo destruídas, sua rede de transporte está sendo destruída e está sendo transformada num país sem saída para o mar. Isso tem enormes consequências econômicas, e essas consequências econômicas serão sentidas no campo de batalha. A única coisa que mantém esse país à tona, do ponto de vista econômico, e claro, também do ponto de vista militar, é toda a assistência que o Ocidente dá à Ucrânia para que ela possa continuar atuando como um ariete contra a Rússia. Mas o resultado final é que esse país menor e mais fraco, a Ucrânia, está sendo devastado. É simplesmente absolutamente horrível o que está acontecendo com a Ucrânia. Então, isso é em termos gerais. Mas, se você descer ao nível do que está acontecendo no campo de batalha, há inúmeros relatos dizendo, e esses relatos vêm mais do lado ucraniano do que do lado russo, que a Ucrânia não tem efetivo suficiente para ocupar densamente a borda avançada da zona de combate. Então há grandes buracos ou lacunas nas linhas de frente, dos quais os russos estão se aproveitando. E considerando o problema de evasão do recrutamento que os ucranianos têm, e o problema de deserção sem autorização que eles também têm, não há como conseguirem o efetivo necessário para preencher as fileiras na linha de frente e ocupar densamente a borda avançada da zona de combate. Isso não vai acontecer. E aí você junta isso ao fato de que, como você disse, quando se olha para o equilíbrio da artilharia, para quem tem bombas planadoras e quem não tem bombas planadoras e assim por diante. É difícil imaginar que os ucranianos consigam vencer esta guerra no campo de batalha. E junte isso ao que eu dizia sobre o que está acontecendo com a Ucrânia, com a economia ucraniana. Some a isso que os russos estão fazendo em sua campanha aérea contra a rede de transporte e como ficou difícil para os ucranianos deslocar forças das áreas de retaguarda até as linhas de frente. Poderíamos continuar indefinidamente. E então, veja o que está acontecendo com o apoio do Ocidente à Ucrânia. Neste momento, os Estados Unidos estão muito menos dispostos a ajudar os ucranianos do que estavam nos tempos de Biden e até mesmo no início do governo Trump. Não estamos fornecendo apoio como fornecíamos antes. Não temos as munições. Não temos os Patriots, como você acabou de dizer. E então olhem para os poloneses. Há uma grande reportagem no The Guardian hoje sobre como os poloneses se voltaram contra os ucranianos. Quando a guerra começou, os poloneses estavam entre os apoiadores mais firmes da Ucrânia, tanto política quanto militarmente. Eles lhes deram muito equipamento. Os poloneses deram uma guinada de 180 graus. As pessoas deveriam ler esse artigo no The Guardian e deveriam pensar no que o futuro reserva para o apoio europeu. Em países como a França, quando Macron deixar o cargo em 2027, e a Alemanha, onde a AfD está avançando,
e as classes governantes das últimas décadas não parecem ter muito futuro. Quando você junta todas essas peças, eu não vejo como contar uma história feliz sobre a Ucrânia acabar vencendo esta guerra, ou sequer conseguindo barrar os russos de alguma forma significativa. E meu ponto final sobre isso é o seguinte: tudo que o Ocidente e os ucranianos fazem para aumentar a aposta contra os russos só dá aos russos um incentivo maior para tomar mais território e impor um acordo mais duro. Você e eu já dissemos isso, é claro, a exaustão. Mas fazer a Ucrânia continuar agindo como um ariete e falar sobre, sabe, tirar a Rússia do grupo das grandes potências não vai ajudar os ucranianos. Vai piorar uma situação ruim, ou melhor, vai tornar uma situação terrível muito pior. Sim, não é apenas uma situação ruim. Mas ainda há pessoas no Ocidente que não parecem dispostas a reconhecer a realidade da qual você acabou de falar. Porque só nesse breve comentário que você fez agora, qualquer pessoa racional diria: precisamos buscar a paz. Precisamos acabar com isso o mais rápido possível, porque tudo o que vamos fazer é causar mais baixas, perder mais pessoas, perder mais território e assim por diante. Então vamos estancar a sangria agora, porque, caso contrário, seremos completamente destruídos. Mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, naquele mesmo 35º aniversário, não foi só o Mike Pence fazendo alguns comentários. O Atlantic Council está dizendo o seguinte: sabe o que realmente precisamos fazer? Precisamos aumentar as doações de interceptadores para cobrir as lacunas, ao mesmo tempo em que ajudamos Kyiv a atacar as rotas de abastecimento, os locais de lançamento e as instalações de produção por trás da campanha de mísseis da Rússia. Então eles estão dizendo: escuta, eu sei que eles estão meio sem defesa aérea. Vamos dar a eles todo o resto do material que temos e assim continuaremos atacando os locais de lançamento e assim por diante. Mas eu tenho mostrado isso aqui recentemente e acho que o contexto é extremamente importante. Vamos olhar o que você está dizendo. O que a Rússia vem fazendo nesse pequeno círculo vermelho da Ucrânia há cerca de 3 anos é atingir sistematicamente todas essas mesmas categorias repetidas vezes. E isso ainda não colocou a Ucrânia de joelhos. Agora, nos últimos meses, a Ucrânia começou a atingir algumas dessas mesmas categorias na Rússia. Mas eu não sei. A Rússia é um pouco maior, então eles têm que espalhar essas coisas. E a ideia de que o menor vai aguentar uma pequena fração desses drones e mísseis, mas o maior vai de alguma forma entrar em colapso, simplesmente não faz muito sentido para mim. Você tem toda a razão. Quero dizer, antes de mais nada, praticamente não há exemplos, se é que há algum, no registro histórico de campanhas aéreas sozinhas fazendo países se renderem. É preciso derrotá-los no campo de batalha para fazer o outro lado se render. Como você apontou, os russos vêm bombardeando a Ucrânia há muito tempo. Eles vêm realizando ataques devastadores contra o Irã, contra a Ucrânia, a partir do ar desde o início da guerra. E, se alguma coisa aconteceu, foi que a intensidade e o número desses ataques só aumentaram com o tempo. E isso não fez a Ucrânia se render. Por que alguém pensaria que uma campanha aérea ucraniana, baseada principalmente em drones, não em mísseis balísticos, não em bombas planadoras, principalmente em drones, e certamente alguns mísseis de cruzeiro, vai levar os russos a se render ou criar uma situação em que a população se levante e derrube Putin? Acho que essa é a ideia básica aqui, que a população russa é fraca. Eles não gostam desta guerra. Estão insatisfeitos com Putin. Tudo o que temos de fazer é deixar isso bem claro para eles. Eles vão se revoltar. Putin vai sair. E então, é claro, o substituto de Putin será um gatinho manso. E quero dizer, se Putin tiver um substituto, não será um gatinho manso.
I mean, if Putin has a replacement, it won't be a pussycat. It will be somebody who thought that Putin was a pussycat. Será alguém que achava que Putin era um gatinho e que chegou a hora de realmente aumentar a aposta. É claro que o que Putin está fazendo agora é justamente aumentar a aposta. Quero fazer mais um comentário sobre isso, Dani. Há muito tempo suspeito, e não tenho 100% de certeza de que estou certo, mas acho que estou, que a disputa entre Syrskyi e o ministro da Defesa, em que Zelensky demitiu o ministro da Defesa e depois foi forçado a demitir Syrskyi, não foi tanto uma disputa movida por diferenças de personalidade. Isso pode ter sido verdade. Acho que o que aconteceu foi que o ministro da Defesa, qual era o nome dele? Fedorov? Fedorov. What was his name? Fedorov? Fedorov. Fedorov was deeply interested in committing. Fedorov tinha muito interesse em dedicar muitos recursos preciosos à campanha de drones. E Fedorov acreditava que isso levaria à vitória. Syrskyi achava que o mais importante era vencer no campo de batalha, ou pelo menos impedir o avanço dos russos no campo de batalha. E tirar recursos preciosos do campo de batalha para a guerra de drones não fazia sentido. Mas Fedorov, eu acho, com o apoio de muitos no Ocidente, gostava muito dessa ideia de produzir todo tipo de vídeo mostrando esses drones, sabe, explodindo este ou aquele alvo dentro da Rússia. E por fim a situação chegou a um ponto decisivo. Syrskyi prevaleceu junto a Zelensky e ele demitiu Fedorov. E acho que é porque a campanha de drones, no fim das contas, não funcionou. E Syrskyi acreditava que eles estavam em uma situação mais difícil do que nunca na linha de frente. E claro, Zelensky acabou sendo forçado a demitir Syrskyi. E também não posso dizer que tenho 100% de certeza sobre essa avaliação. Mas na verdade acho que Syrskyi era um general bastante competente, se não muito competente. Acho que considerando as cartas que tinha na mão, ele não tinha uma mão forte. Ele fez um trabalho muito bom em dificultar as ofensivas russas. Não as deteve, apenas as desacelerou. E os russos não fizeram grandes progressos de forma alguma. E acho que muito disso tem a ver com o fato de Syrskyi ser um general muito competente. Mas enfim, agora ele se foi. E eles gastaram todos esses recursos preciosos nessa campanha aérea. Se eu tivesse no comando na Ucrânia, teria dado muito pouca ênfase à campanha de drones, a campanha de drones de longo alcance. Eu teria me concentrado em produzir drones para usar na linha de frente e em fazer tudo o que pudesse para fortalecer as forças na linha de frente. Tudo com o objetivo de desacelerar a ofensiva russa e, dessa forma, convencer os russos a se sentarem à mesa de negociações. Não estou dizendo que teria funcionado. Só acho que desse jeito a possibilidade de sucesso teria sido maior. O que você acha disso? Sabe, tanto faz, porque de que jeito você quer morrer mais devagar? Porque é mais ou menos nesse ponto em que estamos. Então é meio que um argumento que você apresentou de que isso não tem como vencer. Não importa o que você faça. Dá para fazer mais devagar, ou sei lá, pode não ser mais devagar. Mas há outro problema que agrava tudo. Eu mencionei a situação do 75º aniversário, em que Antony Blinken comentou que está 100% ao lado da Ucrânia e que vai agradecer à Ucrânia. Ele se esforçou bastante para dizer o quanto nós apreciamos vocês. Vocês estão na linha de frente, então reforçando o apoio a Zelensky. E sim, vocês todos continuem lutando aí. E o vice-presidente Pence, o ex-vice-presidente Pence, também estava lá. E ele também fez muitas declarações muito positivas e otimistas. Eles acabaram de marcar 35 anos, meaz, a queda da União Soviética. Desde então, têm apoiado e defendido sua liberdade todos os dias. Eles jamais vão abrir mão da liberdade. Mas o verdadeiro desafio agora são esses mísseis balísticos que a Rússia está começando a disparar. Acho que isso é prova do desespero deles. O presidente Zelensky e os militares ucranianos mudaram recentemente a natureza da guerra com sua tecnologia de drones, levando ataques diretamente a Moscou e afundando navios no Mar Negro. Mas com a Rússia disparando esses mísseis balísticos de trajetória alta, eles vão precisar de alguns interceptadores,
sejam Patriots, THAAD ou de outras fontes, para conseguir atravessar o inverno. Chegou a hora de os Estados Unidos e nossos aliados em todo o mundo livre garantirem que eles os tenham. Por que cabe a nós garantir que eles tenham esses mísseis, quando já não temos o suficiente nem para fornecer à Ucrânia? Nem temos o suficiente para nossa guerra com o Irã, caso ela volte a esquentar. Quero dizer, o que você acha desse tipo de comentário, tanto do Antony Blinken quanto do Pence? E também do Atlantic Council, aquele ali, dizendo sim, vamos aumentar as doações de interceptadores para cobrir as lacunas. Aonde isso vai dar? E qual é o valor disso para nós, se esvaziarmos nosso estoque desses mísseis importantes? Por que querem voices? Bem, não queremos fazer isso e não vamos fazer isso. Não há dúvida quanto a isso. Lembra quando estávamos falando sobre a guerra com o Irã? Falamos sobre o equilíbrio e a coerção militar. Os Estados Unidos claramente não querem voltar à ofensiva militarmente, porque não temos armamento. Usamos tantas das nossas preciosas munições, e isso inclui os Patriots, os mísseis PAC-3. Então, quer dizer, vamos pegar as preciosas munições que nos restam em relação aos PAC-3 ou aos Patriots. Quer dizer, os Patriots e os PAC-3. Sim, os PAC-3. E dar tudo isso aos ucranianos. A Ucrânia simplesmente não está nas cartas. Não sei do que o Pence está falando quando disse que os russos estão começando a lançar mísseis balísticos contra a Ucrânia. Começando? Ele está falando sério? Isso não está começando. E nós não temos PAC-3 para dar a eles. Além disso, mesmo que dessemos os PAC-3, como já discutimos nesse programa, essas coisas não são muito eficazes. A ideia de que isso seja algum tipo de arma mágica, capaz de interromper a campanha russa de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, não é um argumento sério. Então concordo com você e com o ponto que você levantou antes, Dani. Não importa o que os ucranianos façam, eles estão condenados. Então, mas aqui está a parte que me deixa perplexo. Se você está certo e nós não vamos dar a eles essa grande remessa de mísseis Patriot THAAD e seja lá o que mais for, porque não temos esses sistemas e o que temos certamente não vamos dar a eles. Se não vamos fazer isso, então por que o Pence disse isso? Por que o Burnham diz isso? Por que o Atlantic Council diz isso? Bem, eles sabem que não vamos fazer isso. E você sabe que, como eu coloquei naquela primeira manchete, acho que mais cedo, a defesa aérea. Basicamente, as cidades estão simplesmente sem defesa. Ao mesmo tempo, embora Pence tenha dito que isso era um sinal de desespero, os russos estão expandindo e acelerando a produção desses mísseis. Longe de estarem ficando sem eles, agora estão produzindo ainda mais. Então, o equilíbrio continua pendendo para longe do lado ucraniano. Por que continuamos falando assim, quando isso não pode funcionar e não vai fazer nada, exceto da maneira que você disse que faria? Em resumo, Dani, o discurso nos Estados Unidos sobre questões de segurança nacional, e isso, claro, inclui a guerra com o Irã e a guerra na Ucrânia, está em grande medida desconectado da realidade. Não sei mais o que dizer. Quero dizer, uma das discussões recorrentes que você e eu temos no programa é justamente sobre como nossas elites, sejam as elites que governam, pessoas da mídia ou analistas de políticas públicas, conseguem dizer coisas que têm pouca semelhança com a realidade, que não batem com os fatos, nem com a lógica. Como isso é possível? Essa é uma pergunta que você me faz o tempo todo. E é difícil responder, porque a gente simplesmente se pergunta no que essas pessoas estão pensando. O que elas dizem não condiz com a realidade. Quero dizer, do que o Pence está falando quando diz que deveríamos dar mais mísseis PAC-3 aos ucranianos. Ele sabe que não temos esses mísseis para dar, mas diz isso mesmo assim. E é só que eu continuo fazendo essa pergunta, porque continuo esperando. Bom, talvez haja uma coisa que eu não considerei, algum raciocínio lógico
que esteja passando por isso tudo de uma forma indireta, mas não há. Então, é difícil para mim entender como essas pessoas supostamente inteligentes continuam dizendo coisas tão pouco inteligentes. Mas é o que temos. Deixe-me mostrar quem não está falando dessa forma, e esse é o lado russo. Primeiro de tudo, veja, eles vêm fazendo alguns movimentos ofensivos adicionais na região de Sumy. Isso fica no norte da Ucrânia. Então eles ampliaram suas operações ofensivas por aqui. Agora eles estão se movendo para cortar algumas das linhas de suprimento. E essas novas setas vermelhas indicam a nova linha de ataque que a Rússia está realizando lá em cima. Enquanto isso, o lado ucraniano tentou alguns contra-ataques na área de Liman, mas como todos os outros contra-ataques, eles fracassaram. Então, seja lá o que consigam por pouco tempo, perdem mais homens na tentativa. Mas os russos interrompem isso imediatamente e depois avançam para retomar a área. Há alguns movimentos adicionais em Zaporizhia, no sul, onde eles também continuam avançando ofensivamente. E ao longo de toda a linha de contato, embora não tenha havido muitos ganhos territoriais, os mísseis, os drones e a artilharia continuam reduzindo drasticamente o número de tropas ucranianas. Vi ontem mesmo uma análise detalhada em vídeo que mostrava que 97% de todas as baixas nesta guerra, bem dos dois lados da linha, não acontecem no ponto de contato, mas longe dele, na zona cinzenta. Então, a Rússia nem precisa tomar muito território, e ainda assim pode infligir essas enormes baixas com sua superioridade de poder de fogo. Tudo isso está interligado, e os russos não têm medo de dizer em voz alta o que vão fazer. Este foi o embaixador russo, Nebenzia, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Acho que foi ontem, ou talvez anteontem, quando ele expôs de forma muito clara e aberta quais são os objetivos deles. Continuamos a reduzir metodicamente o potencial militar do regime de Kiev. De 15 a 21 de agosto, foram realizados um ataque maciço e 9 ataques em grupo, com o uso de armas de alta precisão e drones de ataque contra instalações de infraestrutura militar. No mesmo período, 14 embarcações marítimas usadas em benefício do exército ucraniano foram atingidas, incluindo 2 petroleiros, 10 navios de carga seca e 2 lanchas de patrulha. Não se enganem, nem enganem os outros. Armas ocidentais estão sendo enviadas aos portos ucranianos a bordo de embarcações supostamente civis, disfarçadas de carga comercial. Foram tornadas inoperantes instalações portuárias usadas para receber e armazenar carga militar e combustível. Este é o quadro real que Kiev prefere ignorar. O exército russo avança em terra e, ao mesmo tempo, priva o exército ucraniano dos meios para abastecer-se, Stavkerm e Prosrekvizitades. Quero dizer, ele está só falando bobagem ali, ou dizendo um monte de coisas que não são verdade, ou isso é alguma versão da realidade? Não, acho que o que ele disse está basicamente correto. E isso se encaixa no ponto que eu estava levantando mais cedo no programa, sobre a Rússia atacar os portos ao longo do Mar Negro, os portos ucranianos no Mar Negro. E como eu destaquei, isso tornou muito difícil que os produtos agrícolas e industriais produzidos dentro da Ucrânia chegassem aos mercados mundiais. Isso porque mais de 90% dos produtos agrícolas da Ucrânia saem pelo Mar Negro. E entre 70% e 75% de seus produtos industriais e agrícolas, somados, saem pelos portos do Mar Negro. Não se pode subestimar a importância dos portos do Mar Negro para a economia da Ucrânia. Ports are for Ukraine's economy. And again, Ukraine's economy underpins the war effort in... E mais uma vez, a economia da Ucrânia sustenta, em boa parte, o esforço de guerra. Além disso, e era disso que o embaixador estava falando, armas chegam à Ucrânia pelo Mar Negro. É possível transportar uma grande quantidade de armamentos em um navio de carga. E esses navios de carga que levam armas não podem mais usar aqueles portos no Mar Negro. Mais uma vez, os russos transformaram a Ucrânia em um país sem saída para o mar.
E isso tem enormes consequências econômicas e militares. Além disso, como eu disse antes, os russos estão destruindo a rede de transportes, a rede de energia e assim por diante dentro da Ucrânia. Eles têm atacado deliberadamente, por exemplo, postos de gasolina na parte leste do país, tornando muito difícil para carros e caminhões circularem pelas estradas de um ponto A a um ponto B. O fato é que, se você olhar o equilíbrio do poder aéreo, os russos têm uma vantagem esmagadora em termos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, bombas planadoras e, acredito, até drones. Em drones, eles não têm uma vantagem esmagadora, mas têm vantagem. Nas outras áreas, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis e, obviamente, bombas planadoras, eles têm uma vantagem esmagadora. E vêm usando essas armas sem restrição, especialmente desde julho deste ano. Foi quando começaram a atacar as instalações de Odessa, os portos de Odessa e os outros portos ao longo do Mar Negro. Então, só para encerrar esta parte, por quanto tempo podemos continuar com essa ficção? Por quanto tempo podemos continuar dizendo essas coisas sem sentido, como acabei de mostrar a vocês? E se eu tivesse mostrado do Andy Burnham, quero dizer, era simplesmente... Vocês teriam pensado que ele e o Zelensky eram os que estavam no topo de todas essas categorias, e não na parte de baixo. Mas por quanto tempo a ficção pode continuar antes que a realidade acabe se impondo? Bem, é preciso lembrar que já estamos no 5º ano da guerra na Ucrânia, e dava para contar uma história feliz do ponto de vista ucraniano, provavelmente nos 2 primeiros anos da guerra. Mas eu diria que nos últimos 2 anos e meio de guerra, ficou claro que os ucranianos estavam condenados. Ainda assim, nos últimos 2 anos e meio, continuamos contando histórias sobre como a Ucrânia está frustrando os russos, ou até mesmo derrotando os russos. E acho que não há razão para não continuarmos contando essas histórias até o dia em que a Ucrânia perca claramente no campo de batalha. Como venho dizendo há muito tempo, e sei que você concorda com isso, esta guerra vai ser decidida no campo de batalha. E chegará um momento em algum ponto em que ficará claro que a Ucrânia perdeu. Haverá um armistício e um conflito congelado. E nesse momento será impossível continuar contando essas histórias mirabolantes. Mas acho que até esse momento chegar, as pessoas continuarão fazendo esses argumentos sobre como a Ucrânia está indo bem. Aliás, Daniel, acho que, se você comparar a guerra na Ucrânia com a guerra no Irã, no que diz respeito ao próprio Irã, a maioria dos analistas e dos formuladores de políticas, eu acho, entende que nós perdemos no Irã. O debate sobre o Irã neste momento é muito mais racional e lógico do que o debate sobre a Ucrânia. Continuamos argumentando, e os europeus continuam argumentando que, talvez as elites ocidentais, de modo mais geral, continuem argumentando que a Ucrânia pode resistir e que os russos não estão indo muito bem. E que se fizermos X, Y e Z, sabe, se dermos a eles PAC-3, ou seja lá o que for, tudo isso vai acabar muito melhor do que a maioria das pessoas espera, certamente muito melhor do que pessimistas como você e eu pensamos. Você ainda vê muito dessa retórica em relação à Ucrânia. Mas em relação ao Irã, acho que as pessoas entendem que estamos em sérios apuros e que o outro lado, os iranianos, têm a vantagem. Quero dizer, acho que a maioria das pessoas reconhece que não nos resta nenhuma opção militar. Isso acabou. E agora nos resta esta campanha de estrangulamento. E como eu disse antes, acho que se você olhar para a mídia, há pouquíssimas pessoas na mídia, quase ninguém no debate público, defendendo que isso vai funcionar. E isso inclui muitos especialistas, muitas pessoas que entendem mais de bloqueios do que eu e você, no que diz respeito aos efeitos sobre a economia de um Estado. Então acho que há muito mais realismo, com R minúsculo, em relação ao Irã do que em relação à Ucrânia.
Sabe, é meio irônico que Besson, nos comentários dele, tenha dito que isso era para asfixiar o regime iraniano. E com o tempo, pode muito bem acontecer de nós mesmos nos asfixiarmos financeiramente ao tentar impor essas medidas. Mas, como em todas essas coisas, imagino que vamos continuar observando para ver onde isso vai dar. Mas, como sempre, somos muito gratos a você por, pelo menos, trazer um pouco de realidade para essa ficção aqui, porque precisamos de muito mais disso. Realismo ofensivo, falando nisso com R maiúsculo, neste caso. Aqui está o canal do John no YouTube, onde ele faz algumas conversas toda semana, mais ou menos. E ele também tem um Substack lá. Você pode ver as duas coisas. Acompanhe o John. Realismo ofensivo, adoro isso. Muito obrigado, John. Esperamos ver você na próxima vez. O prazer é meu, Dani. Também estou ansioso por isso. E veremos vocês de volta hoje à tarde às 2h, quando Matt Ho estará novamente conosco. Ele vai trazer suas observações sobre algumas dessas áreas-chave que estamos vendo. A guerra com o Irã, os Estados Unidos sendo deixados de fora das negociações. O que está acontecendo? Voltem para ver Matthew Ho. Nos vemos então no Daniel Davis Deep Dive.